ressurreição dos católicos no Japão. São Paulo, 26 de abril de 2006. Religião católica, escolaridade superior concluído, profissão arquiteto. Ao professor Orlando Fedeli, paz de Cristo e carinho de Nossa Senhora. Citação: a descoberta dos fiéis, a ressurreição dos cristãos do Japão. Do livro A História do Martírio Cristão no Japão, de Iakichi Kataoka, aonde se encontra a imagem de Santa Maria. No altar lateral, à direita de quem adentra a Catedral de Urakami, na cidade de Nagasaki, Japão, se encontra uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. É obra de um artista chamado Rafael, feita em 1860. Embora possa não ser grande o seu valor artístico, é imensa a sua importância histórica. Dentre os visitantes da catedral, havia agricultores cristãos da vila de Urakami, que, sob a perseguição de 250 anos, persistiram na transmissão da fé por 7 gerações, e eles viram essa imagem. O boato de que, aspas, no templo francês se encontrava, aspas, Santa Maria, se espalhou de boca em boca naquela vila de Urakami, fazendo estremecer muitos corações. Aspas, se a Santa Maria se encontra ali, o estrangeiro que mora ali é sem dúvida o Senhor Padre. Fecha aspas. Passaram 7 gerações conforme a profecia de Bastião, e todos recordaram que uma das 3 maneiras de se identificar um sacerdote católico era a veneração a Santa Maria. Quero ir ao templo francês para me encontrar com o Senhor Padre, afirmou resoluta a usualmente tímida parteira Isabelina Yuri, que mais tarde adotou o sobrenome de Sugimoto, de 52 anos, que morava em Hamaguchi. Os mais idosos preferiram manter a cautela. A repressão, iniciada há 9 anos, em 1856, denominada Urakami Sanban Kuzuri, terceira queda de Urakami, fizera vários mártires, inclusive Kishiro Ogata, e a sociedade religiosa clandestina estava à beira do colapso. Mesmo dentre aqueles que foram libertados, muitos estavam presos ao leito por causa das torturas recebidas. E se o estrangeiro não for o Senhor Padre? Soubemos que há uma rigorosa vigilância. E se formos pegos? Eram as questões levantadas. Porém, Yuri estava decidida a ir. Se Santa Maria se encontra lá, o estrangeiro é sem dúvida o Senhor Padre. Se eu puder me encontrar com o Senhor Padre, não me importo de ser morta, insistiu. Os idosos, que também aguardavam com ansiedade a chegada dos padres, acabaram por concordar com ela. Preocupados em mandar sozinha a introvertida Yuri, resolveram fazê-la acompanhar por sua irmã mais extrovertida e sociável, Clara Teru, de 49 anos. Então, o marido desta, Taju, e o genro Yuri Kotaro também manifestaram o desejo de ir à catedral. Por fim, o grupo era constituído de 12 a 15 pessoas. Na tarde de uma sexta-feira, 17 de março de 1865, chegaram às portas da catedral. A igreja estava fechada. Enquanto tentavam abrir as portas, Padre Petitjean, que se encontrava no jardim, veio atendê-los. Os integrantes do grupo, fingindo ser simples curiosos, se espalharam pela catedral. Padre Petitjean ajoelhou-se diante do altar para orar. 3 senhoras se aproximaram dele e sussurraram ao seu ouvido: o nosso coração é o mesmo que o seu. Aonde se encontra a imagem de Santa Maria? Somos de Urakami. Todos os habitantes de Urakami possuem o mesmo coração. Será que conseguiríamos imaginar a surpresa e a alegria que tomou conta do padre? Enquanto o sacerdote se levantava, as senhoras lhe perguntaram: aonde se encontra a imagem de Santa Maria? O padre levou-as diante da imagem. As pessoas que haviam se espalhado também se aglomeraram naquele espaço. É Santa Maria mesmo, olhem!
ela carrega o menino Jesus. Nós estamos atualmente obedecendo o Kanashi Mitsetsu, período de tristeza. O senhor também obedece? Kanashi Mitsetsu era a quaresma, durante todo aquele período sob intensa perseguição, e embora sem nenhum sacerdote para orientá-los, eles perseveravam no jejum e nas orações por 40 dias. Por causa de 2 anos de aprendizado de japonês em Naha, Okinawa, o padre compreendeu o que eles falavam, bem como os seus corações cristãos, e respondeu que ele também obedecia o Kanashi Mitsetsu, a primeira a se revelar cristã. Padre Petitjean relatou o acontecimento daquele dia numa carta escrita no dia seguinte endereçada ao padre Jihá, provincial que se encontrava em Yokohama. Embora tenha transcrito em letras romanas as várias palavras de alegria expressadas pelos cristãos de Urakami, curiosamente escreveu as primeiras palavras em francês. O bispo Kazusaburo Urakawa assim as traduziu: nós que aqui estamos possuímos o mesmo coração que o Senhor. Muitos atribuíram estas palavras a Clara Teru, porém, através do diário do padre Renaud, que veio a Nagasaki no ano 8 da era Meiji, se esclareceu que as palavras foram inicialmente proferidas pela tímida Isabelina Yuri, as palavras que fizeram história. O nosso coração é o mesmo que o do Senhor. Estas palavras, sussurradas por Yuri, deflagraram a história da ressurreição cristã japonesa. Ao começar por Urakami, os inúmeros cristãos ocultos nas várias ilhas de Nagasaki, Sotomi, Goto, Amakusa, Shikugo e Imamura se subordinaram à igreja do Padre. Padre Petitjean foi nomeado bispo e vigário apostólico do Japão em 1866, restabelecendo a hierarquia japonesa e o início da caminhada da igreja. Segundo as profecias de Bastião, acerca do, aspas, retorno dos padres após 7 gerações, fecha aspas, eram 3 as características que distinguiriam a verdadeira religião dos antepassados cristãos. Através de uma delas, isto é, a veneração a Santa Maria, os cristãos de Urakami souberam que Petitjean era padre. Porém, havia mais 2 características a examinar. Será que eram solteiros? Pedro Masakishi de Kaminoshima chegou à Catedral de Oura e falou ao bispo Petitjean: vim cumprimentá-lo e gostaria também de cumprimentar sua esposa e seus filhos. Eu sou só, veja, não há mais ninguém aqui. Senhor, não os deixou no seu país? Não, nós permanecemos solteiros por toda a vida. Todos os cristãos são nossos filhos. Sabendo que Petitjean era solteiro, Masakichi acreditou que ele era verdadeiramente padre. Não contendo a sua alegria, sentado formalmente sobre os joelhos, conforme o costume dos japoneses, encostava sua cabeça no chão em reverência e gritava emocionado: então é solteiro, obrigado, obrigado. O representante dos cristãos de Izutsu veio averiguar se ele se subordinava ao Papa de Roma. Como se chama o senhor chefe de Roma? Pio IX. Nós viemos ao Japão por ordem de nosso chefe de Roma. Assim, todas as características foram satisfeitas. Agora restava somente aprender a doutrina e as orações sob os seus cuidados, e receber os sacramentos como verdadeiros cristãos. De todas as regiões vinham representantes para aprender e transmitir os ensinamentos, e isso exigia que fossem impressos e distribuídos livros de ensinamentos católicos. E tudo deveria ser feito clandestinamente. O responsável para essa missão era Padre Marc-Marie de Rothes, que estudou a arte da imprensa na França. Chegou a Nagasaki em 7 de junho de 1868. Até ser transferido a Sotomi no ano 12 da era Meiji, foi responsável pela impressão de 36 edições de litografia e tipografia. Este acontecimento dá, aspas,
ressurreição cristã ou, aspas, descoberta dos fiéis, é considerado o verdadeiro milagre na história religiosa mundial. E o fato se deve à transmissão da fé sob rigorosa e ininterrupta repressão de 250 anos ou 7 gerações. Disse, aspas, descoberta dos fiéis. Porém, o fato é que não foram os padres que procuraram os fiéis. Foram os fiéis que procuraram os padres. E, a rigor, deveria se denominar a, aspas, descoberta dos padres. Fim da citação. Eis um relato emocionante da redescoberta dos cristãos católicos no Japão, em 1865, descrita pelo falecido professor Yakichi Kataoka no seu livro A História do Martírio Cristão no Japão, que traduzi. Embora pouco conhecido, aquele país pagão ofereceu ao mundo, e especialmente à história da Igreja Católica, mais de 300 mil, isso mesmo, 300 mil mártires. Essa sensação de descoberta da identidade do coração encontrei finalmente na internet, no site Monfort. Creio ter chegado ao porto seguro da minha fé, num mundo onde a verdadeira e santa Igreja Católica Apostólica Romana parece perder cada vez mais a sua identidade. Talvez seja a minha falta de humildade dizer essas coisas, uma vez que permaneci ateu metade da minha vida, e só me batizei para me casar, e ainda vivi mais de 20 anos como um católico medíocre. Porém, Deus me tocou profundamente há 8 anos, graças à intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, e iniciei a caminhada em busca da verdade. Durante todo esse tempo, procurei me aprofundar no conhecimento da doutrina católica, bem como do, aspas, mistério do mal, que caracteriza a época em que vivemos. Nessa minha caminhada, descobri que a Igreja é de fato profética. Todos os acontecimentos atuais foram profetizados pelos documentos papais. E, no entanto, ela acabou chegando a esse estado lastimável em que se encontra atualmente, onde os pseudo-teólogos nos ensinam as, aspas, novidades do modernismo, tão velhas quanto as primeiras heresias dos primórdios do cristianismo, tão combatidos pelos primeiros padres. É só examinar os livros da patrística. Perplexo em observar a terrível realidade dos grandes, aspas, intelectos, teólogos, sacerdotes, bispos, cardeais, que vivem na obsessão de espalhar as absurdas heresias contra a Igreja. Fui tocado por um pensamento em meu coração que dizia: lembra-te, Deus criou Lúcifer, o mais belo entre os anjos, e este vivia com pleno conhecimento e contemplava o próprio Deus. No entanto, por causa do orgulho e da liberdade, ao receber a ordem de adorar o Filho encarnado e venerar sua Santíssima Mãe, criatura puramente humana, bradou: não servirei, e arrastou a terça parte dos anjos. Ora, se um anjo que possui conhecimento pleno da realidade, usando estupidamente, aliás, Satanás é a criatura mais estúpida que já existiu, a sua liberdade, renega a Deus, adivinhe o que acontece com simples mortais, mais inteligentes que sejam, quando cheios de orgulho e soberba. Felizes os pobres de espírito. Que sigamos o exemplo de humildade e mansidão de Jesus Cristo e de sua Santíssima Mãe, a fim de que um dia possamos integrar o coro dos anjos do céu para louvar eternamente a Trindade. Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por nos comunicar este relato da história dos católicos no Japão. Que Deus o guarde na prática dos mandamentos e na firmeza da fé. É o que lhe deseja, incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.